é uma pressão de pontos do nosso organismo que se comunicam com a energia necessária para a gente se cuidar. Por exemplo, para você ter um alívio rápido da ansiedade, você pode pressionar um ponto. Eu vou mostrar para vocês, bem aqui, ó. É um ossinho. Deixa eu levantar um pouco aqui para vocês verem. Um ossinho que a gente tem bem aqui, ó. E fazer uma massagem nele. A ponta do ossinho, né? Do braço aqui. Esse é um ponto que na acupuntura é chamado de pulmão 1. E ele ajuda demais a gente a relaxar. Então, você pode fazer uma massagem, né? Fazer uma rotação desse ponto. Se vocês pegarem aí agora, vocês vão perceber que é um pouco dolorido. É um ponto dolorido, porque eu acho que não tem nenhum de nós sem ansiedade nessa vida, não. Alguma ansiedade a gente tem, né? Então, a hora que você tocar esse ponto, você vai perceber que tem um incômodo. Um outro ponto importante para quando a gente está em tensão nervosa, e eu estou falando coisas para vocês fazerem em casa, né? Que é um ponto que você pode apertar até assim numa reunião. É aqui no punho, não imediatamente do lado do mindinho, do dedo mínimo, e não exatamente na base, um pouquinho para dentro. Se você andar um pouquinho para dentro, você vai cair numa espécie de uma depressãozinha aí. É um ponto bom de você pressionar também quando você está tenso, nervoso, com tensão mesmo. Aí vale a pena você pressionar. E para o medo, se o que está mais difícil é o medo, você pode pressionar o ponto que nessa acupressão a gente chama de bexiga 23. Esse ponto, eu vou dar uma explicadinha para vocês onde que ele fica. Ele fica aqui, olha, se você pegar na sua cintura alta, eu acho que eu vou tentar mostrar, tá? Olha, na cintura alta aqui, ó, e você fizer uma pressão com o seu polegar. Deu pra ver, gente? Com o seu polegar lá nesse ponto, o dedão, a ponta do dedão alcança ele. E é também doloridinho, tá? E para a ansiedade, aquela ansiedade que caminha para uma depressão, porque você pode ter uma ansiedade que te leva tanto para a síndrome do pânico quanto para a depressão. Então, para essa ansiedade que leva para a depressão, é importante a gente pressionar esse ponto aqui no externo, ó, bem aqui. Então, a gente fazer uma massagem aqui nessa região, tá? Até umas batidinhas, às vezes, fazer umas batidinhas assim, ajuda muito. Então, coisas que a gente pode fazer, assim, na urgência, sabe? Se você tem insônia, você pode fazer um escalda-pés à noite, sabe? Mergulhar os seus pés em água quente durante uns 10 minutinhos, isso estimula o sangue a ir mais para os membros e tira um pouco do sangue da cabeça e desce, né? Põe o sangue mais para baixo, para que você tenha uma noite de sono, uma noite de sono melhor, né? Então, algumas dicas de aromaterapia para vocês usarem. Alfazema, melissa e ylang-ylang são os melhores para a ansiedade. Então, você pode colocar isso no banho, você pode colocar um cheirinho no seu travesseiro, umas gotinhas, você pode colocar num difusor no seu quarto ou num ambiente que você receba essa informação e depois vai para o seu quarto para dormir. Bom, numa crise de pânico, no ataque de pânico, tem uma... aí você pode fazer uma inspiração profunda também com um desses aromas que a gente acabou de falar, tá? A gente pinga assim uma gotinha na mão, esfrega e puxa o ar e deixa isso penetrar na gente, tá? Se tiver diarreia, a camomila é muito boa e também a alfazema e a melissa. Sabe aquela... Eu já tive. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula de homeopatia, eu
amo dar aula hoje, né, gente? Mas quando eu comecei, eu sofria muito o estresse, a ansiedade para dar aula. Será que eu ia dar conta de dar uma boa aula? Era sempre isso que eu pensava. E eu tinha diarreias, assim, tira e queda, antes de dar aulas. E aí eu fui muito aliviada com homeopatia. A homeopatia me ajudou demais, que também é outro recurso que a gente tem para cuidar da ansiedade, né, nos tempos atuais. Outra coisa interessante é a bergamota como aromaterapia. A bergamota, ela é o cheirinho da mexerica e ela é altamente alegre, traz vivacidade, traz é, energia positiva, tá? É, outra dica que eu quero dar para vocês: a prece. Muitas vezes a gente vai para uma oração, para uma meditação, a gente vai para dentro de nós, e isso nos traz uma calma que ninguém mais poderia nos proporcionar. Então, é super interessante você pensar nisso também. Também imagens positivas. Sabe aquela hora que parece que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo? Procura realmente ter pensamentos positivos. Comece, por exemplo, assim, pensa num canto de um pássaro, pensa numa cachoeira, pensa numa... Quer dizer, vocês viram que eu adoro coisas da natureza, né, pessoal? Mas aquilo que vocês sentirem que é uma boa imagem, um mar, sei lá, alguma coisa que te leva para uma experiência assim bem gostosa com você mesmo. E aí você começa a navegar um pouquinho nessa visualização e daqui a pouco você se acalmou. Eu recomendo sempre que as pessoas possam ir para a natureza, pelo menos uma vez a cada 15 dias, se elas não puderem todo final de semana. E a gente pode demais recuperar nossa energia por uma atitude bem simples, tá? Realmente, tratem de cuidar de vocês no dia a dia. Tratem de cuidar de vocês com pequenas ações. Não é nada grandioso que eu tô falando, não. Tô falando coisas do dia a dia mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que isso é muito difícil de cuidar. Não, não é muito difícil de cuidar. A gente precisa ficar mais atento.